Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Estamos voltando depois de um tempo, tive uma semana um pouco complicada para gravar vídeos. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, uma notícia que impactou o futebol mundial e principalmente o futebol italiano nesse momento. Cristiano Ronaldo deixou a equipe da Juventus. Já era algo que vinha sendo comentado, mas muito se falava que não haviam propostas, que não haviam interessados. E, bem, ele assinou com a equipe do Manchester United, já foi anunciado. E hoje, para comentar sobre isso, eu trouxe um grande amigo meu, um torcedor da Juventus, um cara que sabe muito de futebol, que é o João Paulo Travain. Travain, se apresente, comente um pouco aí sobre transferência de Cristiano Ronaldo. Tem muito para falar, tem para falar de Juventus, do que foi a passagem dele. Passo a palavra para você. Tem muita coisa para falar, né, cara? Muita coisa para falar, bem em cima da hora, acho que problemático pelo fato de faltar poucos dias para fechar a temporada, mas é o que a gente tem, né? Meu nome é João Paulo Travain, eu sou o administrador principal da página da Juventus Brasil no Facebook, torcedor da Juventus há um bom tempo, pelo menos 15 anos, desde que, querendo ou não, todo mundo tem um contato com futebol europeu através do videogame, né? E, cara, é um assunto muito complexo para falar da Juventus, para falar da passagem do Cristiano Ronaldo no time de Turim e, principalmente, né, todo mundo sabe o maior problema possível para ele sair, o maior motivo para ele sair, com certeza foi aquela terceira camisa. Eu tenho certeza absoluta que aquilo dali acabou com a moral do cara. Vamos lá. Eu sairia. Não, aquilo ali com certeza foi a gota d'água. Eu largaria na mesma hora, pediria rescisão. Mas enfim, quanto ao desempenho individual, a gente fala do Cristiano Ronaldo, ele chega vindo do Real Madrid, um Real Madrid que tinha ganhado 3 Champions League, e foi uma contratação cara, é a maior transferência da história da Juventus. Muitos vão dizer, era um jogador que valia até mais, e sim, eu tento concordar, mas 117 milhões pesam, e isso influencia no mercado de transferência do clube naquele ano e consequentemente na equipe dos anos seguintes. Mas em 3 temporadas ele conquista 2 Série A, uma Copa da Itália, 2 Supercopas, tem 133 jogos, 101 gols, 21 assistências. Qual a sua sensação com o desempenho do Cristiano Ronaldo na Juventus? Isso, é claro, considerando o que houve com cada treinador. Cara, eu acredito que a passagem do Cristiano Ronaldo não tenha sido um fracasso, mas tenha sido decepcionante quanto à expectativa. Existiram vários e vários problemas ao redor da Juventus, né, que a gente vai acabar falando ao longo do vídeo. Mas a expectativa era um time que vinha dominando a Itália, tendo o maior domínio da história da Itália, né, 9 títulos consecutivos é um negócio impensável para uma grande liga, e ele contribuiu com 2 desses 9 títulos, só para deixar claro. Só que a expectativa era, falta um grande jogador para a Juventus conseguir o principal destaque dela, que seria voltar a ganhar a Champions League depois de muito tempo. E a Juventus não conseguiu. Culpa do Cristiano Ronaldo? No futebol não existe culpa para um só jogador e não existe culpa para um só lado. Acho que existiram diversos problemas dentro da Juventus. Para mim, o principal é a pandemia, né? Que isso inviabilizou muito as finanças do time. Então, eu acredito que ele fez uma ótima passagem pela Juventus. Né? A gente pode ver na própria tabela que o cara fez 133 jogos, 101 gols. Qualquer jogador no mundo de elite é uma passagem imensa. Ainda contribuindo com assistências, foi uma ótima passagem, mas em questão de títulos, a Juventus não conseguiu alcançar. A Juventus sempre vinha de tripletes, né, dentro da Itália, contando com a Supercopa, no caso, e faltava a Champions League. Chegou o Cristiano Ronaldo, perdemos um campeonato italiano, perdemos Copa Itália. A gente quer conseguir um doblete de Copa e Liga. Então, no desempenho de títulos, a passagem dele foi mais apagada do que quando a Juventus passa a... acaba indo atrás da contratação dele, né? Mas eu acho que foi uma boa contratação, acho que foi uma ótima passagem.
um misto de desempenho ruim do time como equipe, né? Como equipe ao todo, e também um pouco de azar, porque a pandemia dilacerou qualquer tipo de expectativa da Juventus de se reforçar. Então, eu acho interessante falar, porque muita gente olha e diz, o Cristiano Ronaldo ele chegou na Juventus, ele decaiu, e eu acho uma grande bobagem. Também acho que a gente falar, foi um erro ele ter escolhido a equipe da Juventus, eu acho que isso é muito ser, como posso dizer, engenheiro de obra pronta. Você viu o que aconteceu, falou, ele escolheu errado. Na época que ele assina com a Juventus, o Real Madrid já vinha nesses 3 anos ganhando Champions League, era indiscutivelmente a melhor equipe da Europa, você olhava posição por posição e você com certeza citava cada jogador entre os 5 melhores do mundo. Mas se havia talvez uma equipe que poderia ser colocada como uma equipe mais próxima, talvez fosse a equipe da Juventus, que havia chegado numa final contra o próprio Real Madrid, um ano antes dele assinar, que havia chegado numa final contra o Barcelona um pouco antes. Você poderia falar do City, do Guardiola, que iniciava, talvez era a primeira grande temporada do City Guardiola? Poderia. Mas a gente sabe que até pela história do Cristiano Ronaldo com o Manchester United, o fato do Real Madrid ter, talvez como um rival em termos financeiros na disputa pela Champions League, aquela transferência talvez não ocorresse. E aí cabe dizer, seria o certo ele ficar no Real Madrid ou não? Aí é uma escolha altamente pessoal, a gente não sabe os motivos concretos pelo qual o Cristiano deixou a equipe do Real Madrid. Se ele quis sair, houve motivos muito explícitos, ele teve uma passagem longa, vitoriosa, marcou seu nome em Real Madrid e quis sair. Quando ele chega na equipe da Juventus, ele passa a atuar de uma forma um pouco diferente, ele é um pouco menos definidor, tanto que a primeira temporada com o Allegri, dá pra falar que ele foi muito mais ponta do que propriamente um atacante, ele marca muitos gols, mas é a temporada que ele mais contribui em assistências. Você vê, inclusive, basicamente em todas as temporadas dele pela Juventus, ele faz mais passes por jogo do que fazia no Real Madrid, e isso é uma amostra, é uma colaboração que ele te traz na fluência da criação de jogadas, nem sempre sendo o cara do último passe, mas sendo um cara que vai ajudar o jogo a rodar com velocidade. Mas ele também marca muitos gols. E se a Juventus é campeã de 2 Série A, também é muito em função dele. Porque é muito fácil a gente pegar e olhar e dizer a Juventus era campeã de 7 Scudettos e tudo mais. Mas a gente tem que entender que era uma equipe que tinha muitos jogadores, naquele momento, chegando no seu limite técnico. Você pode falar de Khedira, de Matuidi, de Miralem Pjanic, Gonçalo Higuaín, Mario Mandzukic. Até um jogador que indicava que estava no auge, que seria o Douglas Costa. O Douglas Costa era... Quem não compraria o Douglas Costa depois daquele empréstimo? Todo mundo compraria aquele jogador, todo mundo compraria, e acabou que ele teve lesão, e veio parar no futebol brasileiro totalmente fora de forma, não consegue render nem aqui. E, bem, acabou pesando a falta de meio campo, o elenco foi se envelhecendo, e às vezes, por mais que tenha conquistado títulos, não foi capaz de dar ao Cristiano Ronaldo o que ele queria, e a combinação também não foi exatamente o que se esperava em termos de resultado. Em desempenho individual, eu não me meto a questionar. Mas na verdade também existe também muito, como você diz, engenheiro de obra pronta, né? Porque a Juventus vinha de 7 títulos, e isso não acontece em uma grande liga. Desde que o futebol se modernizou, desde que o futebol virou algo muito amplo dentro da Europa. Para que isso possa acontecer, existem diversos fatores. Você precisa ter um time muito acima dos demais. Se teu time for melhor do que os seus adversários, ainda assim você não vai conseguir uma hegemonia, porque quanto mais você ganha, mais o seu time fica manjado. Então mais você precisa se reformular, mudar suas táticas,
foi o que aconteceu com a chegada do Allegri. Eu acho que o trabalho do Conte na Juventus, na reformulação, em tudo, ele foi muito simbólico, aquele time, mas eu não acredito que o Conte teria a capacidade de enfileirar títulos como o Allegri. Muito porque o Conte ele é um cara mais fechado, taticamente, e o Allegri sempre mudava a formação, mudava as referências, mudava até a função de cada jogador. E o time passou a ser também manjado em questão de ir para a própria Juventus. Você trazer um jogador na época de início do trabalho do Allegri ou do Conte era muito mais fácil do que hoje. Hoje você está vindo para a Juventus. Hoje você está vindo para um time que já foi 2 vezes finalista nos últimos anos. Um time que, como você disse, é top 3, 4 ali da Europa, sempre postulante ao título. Entendeu? Então isso pesou muito, porque a Juventus ela passou a um processo de reformulação. Um exemplo que eu adoro dizer é o Bayern. Todo mundo vê o Bayern hoje um time capaz e provavelmente vai ser um time que consegue bater esses 9 títulos que a Juventus conseguiu, mas poucos se lembram do quão foi complicado esses momentos de renovação do Bayern, que foi até mais cedo do que da Juventus. Eles perderam o Robben, eles perderam o Ribéry, eles perderam o Schweinsteiger, eles perderam muitos jogadores e nesses processos de reformulação o Bayern sofreu. Caiu o Niko Kovac, caiu o Ancelotti, o Bayern era uma bomba relógio até conseguir se retomar no meio da temporada, em janeiro, fevereiro, pega um novo técnico e consegue se recuperar no campeonato alemão, muito também por tropeços inexplicáveis de um Borussia Dortmund e de um Leipzig também. 2 vezes o Borussia e 1 vez o Leipzig. A Juventus também passou por uma pré-reformulação e quase perdemos isso quando o Napoli fez aquela temporada histórica e mesmo assim a gente fez uma temporada mais histórica ainda, uma remontada com não me lembro quantas vitórias consecutivas, mas a gente conseguiu ganhar aquele campeonato, que era o tipo de campeonato que até um time muito superior ao outro acabaria perdendo. Aquilo dali era um resultado de que a Juventus precisava de reformulação. Conseguimos reformulações, conseguimos até chegar em uma final de Champions de maneira implacável, até aquele jogo contra o Mônaco, a gente só tinha tomado 2 gols. E quando a Juventus precisou dessa parte de reformulação, já entrando dentro de finanças, nós tínhamos um jogador de 30 milhões, 35 milhões de salário. É bem nebuloso, a gente não sabe exatamente quanto que ele ganhava, mas era por faixa disso. Que pesava muito no clube. A gente teve uma temporada de adaptação dele, uma temporada que ele menos fez gols, mas mesmo assim foi uma ótima temporada. Ele fez um jogador que faz 21 gols e 8 assistências em 31 jogos. É muito expressivo. E nós conseguimos fazer uma temporada ganhando Copa. Ganhando Copa não, perdemos a Copa da Itália, mas ganhamos o campeonato italiano. E foi uma temporada de adaptação dele, uma temporada em que o Allegri foi muito cobrado, uma temporada que já jogadores novos como o De Ligt, por exemplo, chegaram, né, muitas lesões também. E na segunda temporada a gente troca de técnico, troca toda a filosofia, ele passa a ser um pouco mais... Só um pequeno comentário, o De Ligt ele chega na segunda temporada, inclusive a gente é eliminado... com o gol do Ligt, é verdade. O gol dele sacramenta que o gol fora de casa eliminaria a gente, se eu não me engano, né? Sim. E aí ele chega ele chega com o Sarri, um técnico que nunca teve a aclamação da torcida, nunca teve uma positividade, mas um técnico que para mim soube utilizar melhor o Cristiano Ronaldo em relação ao Allegri. O Allegri, ele não é um técnico que dá referência para jogadores. O Sarri pelo menos tentou fazer isso com o Cristiano Ronaldo, a gente viu um desempenho em gols legal. Foi a temporada das 3 dele que ele mais fez gol, ele fez 31 gols e ainda teve 5 assistências na Série A, a gente contando, né? E acaba que a Juventus, quando mais precisou de dinheiro, veio a pandemia. Ao meio da temporada vem a pandemia. E contratando o Cristiano Ronaldo, para a Juventus poder arcar com o Cristiano Ronaldo e ainda ter jogadores disponíveis,
A Juventus ela precisou aumentar o sócio-torcedor, aumentar o preço da bilheteria, investir muito no marketing de um jogador imenso como é o Cristiano Ronaldo, o cara com mais seguidores no Instagram, um poderio que é o Cristiano Ronaldo, uma super estrela, só comparável com o Messi. Talvez o Neymar também tenha uma, pelo menos em questão de mídia, muito. Né? Então o Juventus tinha um jogador desse quilate e acabou que a pandemia destruiu com qualquer tipo de aporte financeiro da Juventus, enquanto a Juventus precisava dessa reformulação. Uma reformulação que ela previamente começou naquela temporada em que o Napoli acabou perdendo o título com aquele gol histórico do Zaza passando eles na tabela, né? E a Juventus ela se viu um problema. Vamos ter que jogar desse jeito, vamos ter que ganhar com o Cristiano Ronaldo desse jeito. E como você mesmo citou, a função daquele Cristiano Ronaldo do Real Madrid, ele participava muito menos do jogo do que o Cristiano Ronaldo da Juventus. O Cristiano Ronaldo ele era o cara de 2 toques. O sistema do Real Madrid era um sistema muito diferente do sistema da Juventus de jogar. O Modric, o Kroos, o Marcelo também ajudando muito, o Benzema sendo um ótimo parceiro para ele. Então, o Real Madrid jogava numa função que dava muita condição para o Cristiano Ronaldo ser esse cara definidor. E um cara, mesmo uma máquina física como o Cristiano Ronaldo, ele ainda é um ser humano. Então, ele participando mais do jogo, ele buscando mais a bola, ele precisando criar, também faz ele chegar com menos forças, com menos ímpeto dentro da área. Ele se desmarcar, aparecer livre sozinho. Então, ao mesmo tempo que a qualidade dos meio-campo do Real Madrid, a Juventus não tem um Kroos, não tem um Modric, ao mesmo tempo o Cristiano Ronaldo também chega com menos condição para fazer isso. Fora não ter tantas chances criadas como o Real Madrid, ele ainda chega menos, entendeu? Por exemplo, o Lewandowski é um cara que ele usufrui muito bem disso dentro do Bayern. Ele chega em condições, ele participa menos do jogo do que o Cristiano Ronaldo teve que participar na Juventus. Então, muita gente queria esse Cristiano Ronaldo, que decidia jogos na Champions League, era o pai, como todo mundo aqui no Brasil chama, e é outra função. O Cristiano Ronaldo voltou. O Cristiano Ronaldo é um cara muito mais próximo daquele Cristiano Ronaldo do Manchester United do que do Real Madrid. Justamente por ser mais ponta, justamente por ser menos definidor. Eu acho que a passagem dele foi boa. Foi uma ótima passagem, mas em questão de desempenho de títulos, ele não conseguiu desempenhar muito por isso também. Pela situação da Juventus, pelo estilo de jogo diferente, por perfis de técnicos também. Teve um problema muito sério com o Pirlo. O Pirlo assumiu uma semana antes de começar a temporada, não teve pré-temporada, continuou a pandemia, e o Juventus sem arrecadação, era muito difícil trazer jogadores que pudessem ajudar o Cristiano Ronaldo. Então tem muito disso. Eu acho que ele não foi o jogador decisivo que a gente queria para a Champions League, porque o único jogo assim gigante que você olha e fala, esse é o Cristiano Ronaldo que a gente conhece, esse cara, se não fosse ele, era impossível o Juventus passar, foi aquele 3-0 mágico contra o Atlético de Madrid, em que ele faz o hat-trick de maneira histórica. Ele está marcado na história da Juventus, é um jogaço que ele fez. É aquele jogo do o Cristiano Ronaldo é esse cara, e aceitem, né? Mas faltou muito disso, faltou principalmente ele contra o Porto. Acho que as 2 partidas dele contra o Porto foram muito ruins. Teve participação até no gol do Porto com ele indo muito mal na barreira, certo? Então acho que é um misto de jogou bem, esperávamos que fizesse melhor e entendemos que também não tem condição de fazer melhor com um time muito abaixo do time que ele tinha expectativa de chegar. A gente tinha expectativa de uma Juventus que só faltava uma peça para ganhar tudo. Acabou que o buraco era muito mais embaixo e a pandemia destruiu qualquer tipo de expectativa. Eu ia entrar no tópico que era o que faltou pra gente, pra Juventus ganhar a Champions, e eu acho que você já introduziu muita coisa, já falou muito bem. E uma coisa que eu considero muito é essa questão de um elenco que ia muito bem, mas que já eram jogadores que estavam no seu limite. A melhor temporada do Pjanic é antes dele chegar, a melhor temporada do Matuidi é antes do Ronaldo chegar. E isso para o Khedira, para o Higuaín, para o Douglas Costa, e isso acho que vale para vários jogadores.
Era uma Juventus que estava em queda. E aí muitas vezes faltou principalmente um aspecto criativo mais forte. O meio-campo teve uma queda sequencial e muitas vezes a Juventus buscava jogadores a custo zero, porque como eu tinha investido muita grana no Cristiano Ronaldo, não conseguia trazer um outro jogador que fosse um pouco mais caro. Muitas vezes se falou em Hussein Aouar do Lyon e acabou que nunca se concretizou. E às vezes buscava jogadores a parâmetro zero, como gostam de falar. E aí as apostas que foram feitas, que foram de Ramsey e Rabiot. Ramsey sempre muitas lesões, você tira uma ou outra atuação muito esporádica, mas a verdade é que ele não deu certo. A verdade é que ele não deu certo, o salário é muito alto. Muito alto. O Rabiot ele tem momentos espetaculares e tem momentos altamente negativos em que ele não é inconsistente na partida, que se torna um problema defensivamente. Sim. Então também é um jogador que, salvo pequenos momentos, mas a gente pode dizer que ele até hoje não convenceu o que se esperava. O Bentancur, que era um jovem que já estava aí, mas tirando momentos muito esporádicos, ele é muito mais um jogador de capacidades defensivas do que ofensivas, também não é um criador. E talvez o parceiro que se apresentou de fato pro Ronaldo, você pode falar do Dybala na temporada com o Sarri, mas muitas vezes era um ataque que taticamente não se complementava, porque você perdia muito em profundidade. E aí com o Pirlo você tem a parceria com o Chiesa, com o Cuadrado. O Cuadrado, isso é importante falar, embora ele fosse um jogador criativo, um jogador de drible, muitas vezes ele era um cara que pecava na tomada de decisão e principalmente a partir da época com o Sarri, é bom falar que a experiência conta muito para o jogador, mas o Cuadrado se refinou na tomada de decisão, talvez até o gesto técnico se tornou talvez o jogador de melhor cruzamento no futebol mundial. Você pode citar ali o Arnold, o Robertson, mas fora eles, talvez seja o Arnold. Lembrar também que é triste dizer isso, mas para mim o Juan Cuadrado foi o melhor jogador da Juventus na Champions passada. Não foi o Cristiano Ronaldo, por sinal. O Cuadrado ele sai como líder de assistências da caiu nas oitavas. Sim, caindo nas oitavas. A partida que ele faz contra o Porto é uma coisa absurda em número de chances criadas. E a facilidade... Só para interromper aqui rapidinho, é o Marca, então a gente sabe que o Marca é quase o The Sun espanhol. Estão dizendo aqui que a Juventus está interessada no Eden Hazard. Não. Vamos já entrar nos substitutos, mas é um pouco mais sério do que isso daí. E aí, assim, faltou em alguns momentos essa criatividade. Muita gente fala também dos treinadores. Embora, assim, eu não vou dizer que eu sou necessariamente um defensor de Sarri e Pirlo, mas eu entendo que a crítica neles é muito mais pesada do que realmente se foi merecida. O Sarri ele teve um trabalho, principalmente em acertar o sistema defensivo, que foi muito correto. Era uma ideia nova, era uma ideia diferente do que o elenco da Juventus tradicionalmente jogava, e era uma adaptação muito complicada. Eu entendo que ele era algo que numa temporada só talvez não fosse atingir resultados que se esperavam. E quanto ao Andrea Pirlo, eu entendo que pesa um pouco a questão da falta de experiência. Algumas vezes ele demorava a mexer, uma questão tipo assim, respostas que ele poderia dar aos jogos e que iam trazer o resultado, ele muitas vezes demorava demais. E isso, beleza, até agora, como a gente só tem uma temporada de amostragem, é um defeito do treinador, não tem o que se falar. Mas a Juventus do Pirlo é o time que mais cria grandes chances na última Série A, por muito, mesmo com os problemas de meio campo, e também é a segunda melhor defesa. Então eu não considero de todo um trabalho tão ruim como colocam.
Ainda mais tendo em vista tudo isso que a gente considerou aqui. Mas, beleza, não O Cristiano perdeu muito gol dessas chances criadas. Ele perdeu a última temporada, ele perdeu muito mais gol do que a gente era acostumado também. Isso é bom falar. E assim, o Allegri ele já indicava um caminho, antes do Cristiano Ronaldo chegar, que era pautado em pressão alta. O Sarri nunca negociou a ideia de marcar em pressão alta. O Pirlo nunca negociou a ideia... Beleza, uma temporada, mas ele queria marcar alto. Salvo no final da temporada, quando ele foi encarar a Atalanta, ele marcou mais embaixo, contra a Inter marcou mais embaixo, mas a ideia do treinador era aquela. Então a gente tinha 3 treinadores que prezaram muito por marcar alto e que de repente tem tanto Dybala, que era um jogador que te prejudicava nisso, quanto o próprio Cristiano. Então você tinha 2 jogadores que em pressão alta complicavam. Claro, o Cristiano Ronaldo é um jogador espetacular, mas até como o próprio Sarri disse, ele te cria um problema e resolve outros 100. A questão é que ele, quando o Sarri dá essa declaração, para muita gente pareceu um probleminha, mas não, era um problemão. Era um problemão. Com certeza. Com certeza. É por isso que a gente conversando em off, eu sempre achava que, embora você não seja muito fã, e até eu não seja muito fã, eu acho que um cara como o Gabriel Jesus faria uma diferença boa para o Cristiano Ronaldo. Ele conseguiria cobrir esses espaços que o Cristiano Ronaldo não cobre por conta dessa intensidade de impressão. Até chegou a vincular que a provável ida dele para o Manchester City envolvesse o Gabriel Jesus. Eu falei, mas pô, agora não precisa tanto do Gabriel Jesus como antes, porque para mim ele seria muito essencial para ajudar nessa lacuna do Cristiano Ronaldo. Sim, concordo plenamente. E aí eu incluo uma questão que na última temporada que faltou, você tinha muitos jogadores jovens, o próprio De Ligt, o Demiral eventualmente, o Bentancur, o Bentancur que inclusive falha na eliminação. Aí você tem Federico Chiesa, você tem Weston McKennie, você tem... A Juventus iniciou uma reformulação, resetou o projeto, ainda com o Cristiano Ronaldo lá. Sim, eu acho que isso também ele sentiu isso. Ele sentiu que, na verdade, com ele lá, a Juventus não conseguia dar um passo para frente e nem ele conseguiu o objetivo dele. Então, embora tenha ficado muito amargo o fato dele pedir uma transferência faltando uma semana, menos de uma semana no caso, para a janela acabar, mesmo assim é entendível também que o ciclo dele estava terminando. Eu acho que não seria nem bom para a Juventus, nem bom para ele a permanência. Eu penso, por um lado, o seguinte, o Cristiano Ronaldo ele poderia te dar mais garantias de voltar a ganhar a Série A. A questão ele era uma contratação, ele é um salário de um jogador para você brigar pela Champions. E a Champions hoje não é uma realidade da Juventus. Exato. Ele por exemplo, nós até conseguiríamos ter mais certeza de que a briga pelo título italiano fosse concretizada. E o Juventus realmente brigar, não fazer o que aconteceu na temporada passada, quase não indo para a Champions. Mas a permanência do Cristiano Ronaldo inviabilizaria uma real reformulação do time da Juventus. A Juventus jamais conseguiria se renovar, se reconstruir, botar os pingos no i com o Cristiano Ronaldo, porque ele come 30 milhões do seu salário, né, do teu teto salarial, e isso daí traria muito problema para até desenvolver jogadores. O Cristiano Ronaldo, para que ele seja essa super estrela, e ele não conseguiu ser em questão de resultados com a Juventus, é muito porque ele precisa ser a referência. A Juventus hoje ela não pode ter uma super referência. Um homem claro circulado dentro dele. A Juventus ela precisa dar mais desenvolvimento para o Dybala se recuperar. O Dybala é um cara de nível altíssimo que não conseguiu mais desempenhar isso, muito por falta de intensidade, muito por problemas físicos, muito por problemas de lesão, muito por problemas de encaixe. O Chiesa é um jogador que hoje é a grande joia da Juventus, ele se provou demais na Euro, mas o Chiesa ele ainda precisa se desenvolver, o Chiesa ainda é muito novo para isso. O De Ligt ele precisa se firmar, principalmente com o Chiellini, que é um zagueiro excepcional, mas vive com problemas de lesão. O ciclo do Bonucci também
está cada vez mais acabando e a gente precisa de um líder de zaga. E o De Ligt tem muito potencial para isso. A Juventus ela precisa se achar como uma equipe, um círculo fechado e não um ponto de referência como o Cristiano Ronaldo. Então é muito triste, porque para mim o Cristiano Ronaldo é meu jogador europeu favorito. Para mim é o melhor jogador da história da Europa. É um grandiosíssimo, sabe, uma honra dizer para todo mundo que o maior jogador da Europa, para mim, da história da Europa, vestiu a camisa do time que eu torço. Mas, cara, existem questões de ciclos. E o ciclo do Cristiano, assim como no Real Madrid, foi longuíssimo. Mesmo com o último título, a gente sabia que já não era uma temporada excepcional dele. O time do Zidane já estava na cara de que ele não iria conseguir brigar por outro título, que aquele time precisava de alguma renovação, que o Zidane conseguiu uma boa renovação, acho que o Zidane é até injustiçado dentro do Real Madrid. Da mesma maneira, em 3 temporadas, o ciclo do Cristiano Ronaldo, para mim, teve de ir embora. A Juventus ela precisa visualizar um futuro. E o futuro estragaria os últimos anos de que o Cristiano Ronaldo pode render como uma super estrela mundial. Então acho que, parte por parte, acho que todo mundo sai um pouco aliviado. Aí eu vou entrar num ponto que você também acaba citando e que eu acho que vale levar em consideração, que são as finanças da Juventus no período. Antes do Cristiano Ronaldo assinar, o salário mais alto na Juventus, e inclusive era uma política, era um teto salarial que havia sido implementado pelo antigo diretor, que era o Giuseppe Marotta, atualmente na equipe da Internazionale. Saudade. Ele implementa um teto de 7,5 milhões de euros. Já havia sido falado que esse teto ia ser mudado, que ia aumentar esse valor, mas o que aconteceu foi que o Cristiano Ronaldo, ele absolutamente destrói esse teto, passa por muito. Muitas. 30 milhões de euros. E aí o efeito natural é o jogador que está ali e que já fez uma história, ele vai querer se sentir valorizado. Então aconteceu que a Juventus teve seguidas renovações de contrato por valores altos. Ficou com muitos salários altos dentro da equipe. Isso também afetou que alguns jogadores muitas vezes não queriam sair. Basicamente por um motivo. Eu estou aqui, eu acredito que eu ainda tenho boas condições físicas, eu quero ganhar e eu quero ganhar uma Champions. E se eu quero ganhar uma Champions, acho que jogando ao lado do Cristiano Ronaldo, que é um cara que ganhou 3 Champions, é a maior possibilidade. A questão é que isso muitas vezes impediu mudanças mais radicais no elenco. Eu gosto de citar, por exemplo, a saída do Mandzukic, que ele teve uma proposta de 15 milhões de euros do Manchester United, noticiada inclusive na época pelo Fabrizio Romano. E o que aconteceu foi que ele rejeitou a proposta e alguns meses depois, porque o Sarri não havia inscrito ele na Champions League, ele sai por 5 milhões de euros. E quando eu lembro do Mandzukic na última temporada com o Allegri, cara, esse jogador não tem mais condições físicas de jogar no altíssimo nível. Inclusive, até hoje eu não entendo o retorno do Mandzukic à equipe do Milan. Os números dele na Arábia Saudita mais do que provam o meu argumento. Mas só para pegar de exemplo um jogador. Você pode falar de outros casos aí, como o Khedira, que ficou mais tempo do que deveria, o Matuidi, que ficou mais tempo do que deveria, o Higuaín, que só saiu depois que foi oferecida rescisão, e foi uma rescisão que foi negociada de forma complicada. E isso acho que vale para outros jogadores. E com isso foi bem complicado reformular. Quando a gente olha para a forma que se dá a contratação do Chiesa, a forma que se dá a contratação agora do Locatelli, empréstimos longos, e não é toda equipe que vai aceitar, então por isso que não se traz tantos jogadores, e acho que é uma boa amostra disso. Ainda sobre finanças, sobre pandemia, o próprio Fabrizio Romano, eu gosto de citar, eu acho que não só para a gente que acompanha o futebol italiano, mas acho que para o mundo todo ele já ficou conhecido como o cara. Ele é o jornalista, o que ele diz é verdade. Ele é o que eu já falei para você, ele é o Adrian Wojnarowski do futebol.
Pra quem não conhece, o Adrian Wojnarowski é tipo o deus da NBA. É o dizer para da você NBA. que o Adrian Wojnarowski dizer que o Cristiano Ronaldo vai ser armador do New York Knicks, ele vai ser armador do New York Knicks. É impressionante o nível de acerto do cara. O cara não erra em informação. Sim, sim. Aí, só complementando, bem, o Fabrício Romano conta que antes da pandemia, Paul Pogba e Juventus era done deal, como ele chama. Era acordo feito. Estava concluído. E a gente sabe do nível técnico do Pogba, o impacto que ele teve na Juventus. Se ele é conhecido como esse meio campista de elite, que é referência para todo mundo, é muito mais pela Juventus do que é pelo Manchester United. Também pela seleção francesa, é claro. Mas não se concretizou. Não se concretizou. E quando você pensa, a Juventus poderia ter contratado o Pogba e fez apostas como o próprio McKennie. Um jogador de um time que no ano seguinte viria a ser rebaixado e que vem por um preço baixíssimo. Mostra que a pandemia afetou muito. Afetou muito. Houve um aporte financeiro antes da pandemia que era para sanar alguns déficits, mas também investir em contratações, acabou que foi dissolvido. E novamente agora o clube injetou, conseguiu um aporte de 400 milhões de euros. E aí você pensa, pô, 400 milhões é para contratar muita gente, 320 eram para pagar dívidas. Então, acho que tipo, já deixa claro, não era o momento. A Juventus não vai trazer estrelas mundiais nesse momento. Entende? Eu até vi um comentário de um amigo meu, acompanha aqui a gente no canal, acho que você conhece, que é o Glorioso MP. Ele falou, não, por que a Juventus não... Sim, ele comentou, não, por que a Juventus não injeta dinheiro para fazer grandes contratações? Injetou muito dinheiro, mas simplesmente não é possível. Com dívidas desse tamanho, a Juventus tem um pensamento, isso é de se elogiar, responsável com suas finanças. Demais. E nesse aspecto, pelo menos, eles não vão brincar em serviço, não vão deixar criar problema de liquidez. Isso é para pagar dívida de curto prazo, médio prazo. E é isso. Acho que não seria possível trazer o time que fosse ganhar a Champions League nesse momento. E aí, eu acho que é bom a gente finalmente entrar nessa questão. Como repor Cristiano Ronaldo? A pergunta que não quer calar. E aí, eu já gostaria de citar logo de início, porque eu já estava imaginando essa possibilidade. O Alegre a gente já viu jogando num 4-2-3-1 em outro momento. E foi a formação que iniciou o campeonato. Mas um ataque com Juan Cuadrado, Álvaro Morata, Paulo Dybala como 10, como segundo atacante, e Federico Chiesa pela ponta esquerda. Inclusive o Federico Chiesa tem muita característica de desmarque, de jogada em diagonal, que é um pouco do que o Cristiano Ronaldo faz, em um nível mais alto, obviamente, mas pelo menos em características você vai achar algo similar ali. É um início, e aí parece que a Juventus, pensando nisso, essa ideia é resetar o projeto, iniciar, reformular, parece interessado em buscar jogadores jovens. O primeiro e mais provável de se falar é o Moise Kean. Acho que deve ser concluído. Tem vontade do Everton vender, tem vontade da Juventus trazer. É um jogador de 21 anos que jogou bem pelo Paris Saint-Germain e é formado no clube, o que, pensando em inscrição de Champions League, é importante. Mas se fala que a gente vai buscar 2 atacantes. E aí cita-se o nome de Scamacca, Raspadori, mais 2 centroavantes jovens. Raspadori, inclusive, a gente já falou aqui dele no canal. Depois eu vou deixar aqui uma menção. Se fala em Mauro Icardi, Aubameyang e Lacazette, que seriam opções mais experientes. Eu, sinceramente, não me convenço tanto de nenhuma delas. Mesmo. Foi falado em mais de uma fonte
sobre o Timo Werner ter sido oferecido para a equipe da Juventus, mas isso não é claro se parte do empresário. Imagina o Timo Werner e Morata perdendo gol na Juventus, que beleza. Não, mas foi citado, não se sabe se foi pelo empresário ou se foi pela equipe do Chelsea. Eu acho que o Chelsea não deve ter interesse em se livrar no momento. Foi falado num possível empréstimo de Eden Hazard. A gente sabe que era um craque de nível mundial, mas não é. É o Douglas Costa belga. Basicamente isso. Pelo número de lesões, eu fico com pena, porque é um talento incrível. Mas... impressionante, cracaço. Até pensando pelo histórico de lesões da Juventus, eu não sei se é o tipo de negócio que eu faria. E aí uma vontade, e o Dimas até comentou, se o Allegri pudesse escolher um, e apenas um, seria o do Dusan Vlahovic, da Fiorentina, um centralmente goleador, um jovem também, muito forte fisicamente, mas que eles pedem uma fortuna. Beleza, uma possibilidade é que ele tem 1 ano de contrato. Se fala na renovação, mas se a Juventus aparece, a gente não sabe se o jogador vai balançar e dizer: eu não quero mais assinar o contrato. E se isso pode até influenciar nos últimos dias da janela. A gente vai saber essas respostas em breve, em algumas semanas, em alguns dias provavelmente, que não tem muito tempo. Mas o mercado ele começa a ficar um mercado que sinalizava para a Juventus ser muito tranquilo, que ia trazer um jogador apenas, e o Caio Jorge ali como uma aposta futura, mas não, agora é efervescente, agora é insano, e muito por parte do Ronaldo, que atrasa a sua transferência, mas agora o que virá? Trazer jogadores jovens, buscar um Kim, um Scamacca, um Raspadori certo, trazer um nome mais experiente, eu não sei a resposta. Não sei se esse quarteto que eu citei dá conta, principalmente se ele dá conta de jogar todos os jogos. Mas é isso. O que você pensa desse quarteto que eu cito, dos nomes falados? Comente, trava aí. Cara, primeiramente, só mostrar um negócio que ele postou a carta de despedida na Juventus, ele deixou um texto, né? Tentar fazer a tradução simultânea do inglês aqui. Hoje eu parto de um clube incrível, o maior clube da Itália e com certeza um dos maiores times da Europa. Eu dei meu coração e minha alma pela Juventus e sempre amarei a cidade de Turim até o final dos meus dias, né, até meus últimos dias. Os tifosi bianconeri, né, que é a nossa torcida, sempre me respeitaram e eu tentei agradecer de melhor respeito possível, lutando por eles cada dia, cada temporada, cada competição, e no final nós podemos ver que eu consegui, a gente conseguiu olhar para trás e percebemos que conquistamos grandes coisas, não tudo que a gente queria, mas ainda assim escrevemos uma bela história. Ele cita um trecho do hino da Juve e diz, né, eu sempre serei um de vocês, você agora faz parte da minha história, pois sinto que faço parte da sua. Itália, Juve, Torino, torcedores bianconeri, vocês sempre estarão no meu coração. Acho que é uma saída um pouco amarga, né? Mas é bom, já que ele deixou aqui no Instagram, né, com a atualização de agora, deixar a carta dele que hoje, no dia 27/8, ele partiu. Sobre os jogadores que a Juve busca, eu acho assim, gosto do Musiquinho, ele teve uma boa partida, uma boa passagem na Juventus, só que ele não teria espaço na Juventus e acabou sendo vendido também, porque a Juventus queria geral que os italianos chamam de plusvalenda. Acho que o Kim é uma boa contratação para a Juve, o Everton quer vender, a Juve precisa de alguém, só que todas essas opções, nenhuma será uma solução direta ao Cristiano Ronaldo. Pouquíssimos jogadores no mundo conseguiriam substituir o Cristiano Ronaldo. Porque, principalmente no fator gols, um cara que entrega 31 gols, 29 gols, em um campeonato italiano de 38 rodadas, que normalmente ele joga 30, 33 partidas. E o Moisquinha, ele não é esse cara. O Raspador é muito jovem, ele surgiu pro futebol.
Ele foi uma surpresa ele ter aparecido na Euro, ele foi convocado para a Euro, né? Uma grandiosíssima surpresa. O Scamacca também é jovem e também é uma incógnita, ele não é um cara nem que é 100% titular no time dele, certo? E o Vlahovic, ele é a grande esperança de um goleador, um jogador forte, um jogador que tem um perfil que agrada muito o futebol italiano, só que ele é muito caro. Se não me falha o engano, o Atlético Madrid desistiu da contratação dele, foi atrás do Matheus Cunha, não sei nem se já contratou, justamente porque a Fiorentina pediu 70 milhões, se eu não me engano. Se ela pediu 70 milhões pro Atlético de Madrid, que não é um rival, não é um. Para quem não sabe, a Fiorentina considera a Juventus o maior rival dela, tem um ódio ali histórico. E, cara, sabem que a Juventus tem pouco tempo para conseguir fazer tratações e tal, então provavelmente eu descarto o Vlahovic, é o que eu gostaria mais na Juventus, mas se a Juventus for tentar contratar, ela vai ter que pagar mais de 100 milhões, a Fiorentina não vai cobrar apenas 70 milhões do jogador. Então, muito complicado, pouquíssimo tempo para conseguir um Vlahovic, iria ter que, sei lá, entregar o Bernadette, um retorno do Bernadette, um empréstimo com opção de compra daqui 36 temporadas, alguma coisa que é o que a Juventus adora fazer. Demorou 2 anos para conseguir contratar o Locatelli, então eu não tenho muita perspectiva para uma grande reposição agora. Ao que parece, o mais próximo é o Moise Kean, mas a gente vai ter que ver até dia 29 como é que vai funcionar as coisas. Muito complicada a situação nessa saída. Eu acho que a única mágoa que dá para deixar, a decepção da saída do Cristiano Ronaldo, é que ele decidiu forçar a saída dele logo quando começou o campeonato italiano. Não sei porquê, não sei se ele não se encaixa nos padrões táticos do Massimiliano Allegri, mas eu acho que isso comprometeu demais a Juventus. Comprometeu demais e acabou que ele saiu e agora a Juventus tem que ir atrás correndo para ver como é que vai suprir isso. E aí eu tendo a achar que, bem, vai ser uma situação complicada. Os clubes sabem que vocês perderam o Cristiano Ronaldo, vocês têm que repor, então a gente vai inflacionar. Os Com jogos do certeza. Sassuolo, a gente sabe a demora que foi a negociação do Locatelli. O Carnevale provavelmente vai chegar e olhar, vocês de novo? A negociação é extremamente demorada. Nossa. E eu também penso, não são jogadores para resolver agora, nem talvez daqui a 1 ano, 2 anos, mas tem futuro. O Scamacca eu acho que é um perfil de centroavante muito interessante, mas ele até hoje ele não se firmou de forma a ser uma figura, como posso dizer, frequente na Série A, não é um titular. Então você trazer um jogador que não era titular do Genoa não te garante nada, pelo menos no primeiro momento. Mas que as pessoas sabem do seu potencial e ele é disputado. Basicamente a Itália inteira hoje quer o Gianluca Scamacca, desde equipes médias aos grandes, já foi falado em Nápoles, já foi falado em Inter, e eu acredito que não é à toa. É um jogador de potencial. Se ele vai concretizar é difícil saber, até hoje não. O Hazard é aquilo que a gente já falou, um talento incrível, um jogador hoje o pessoal chama de vidro. Com todo respeito, mas são muitas lesões, não se pode confiar. A hipótese de Timo Werner eu acho muito improvável. E eu acredito até que seria o jogador certo. Por mais que o pessoal brinque que ele perde muito gol e tudo mais. Mas é um É o jogador teu perfil de jogador que você gosta, né? Joga mais entre linhas, se desmarca muito que, bem. que se desmarca muito bem. Eu acho que ele Existe. Eu acho que ele, inclusive, incrementaria muito em coisas que a Juventus, tipo assim, ele traria coisas que o Cristiano Ronaldo traz, embora em um menor nível, mas ele traria coisas que o Cristiano não traz, como trabalhos sem bola para pressionar, se precisar recompor. E, bem, a questão é que hoje ele me parece muito, também por uma questão de confiança, ele se tornou um jogador que perde gols além da conta. E poderia ser bom uma mudança de ares.
até porque a gente sabe que com a transferência do Lukaku, a perspectiva de titularidade não é tão certa. Acho que pode ser titular sim, porque tem nível, é um ataque de nível muito alto. Mas o Lukaku um dos melhores centroavantes do mundo. Para muita gente, o melhor. E, bem, é difícil. Também é difícil saber se essa notícia que foi trazida pelo Mirko de Natale e foi noticiada também pelo Tuto Sport, se ela é verdadeira e mais, se foi oferecido pelo Chelsea ou foi oferecido pelo agente. A notícia não é muito clara em relação a isso. Cara, é muito complicado ver uma perspectiva agora para a Juve conseguir até o que até terça, né, ou segunda. É até dia 31, hoje é dia 27. É dia 1º, não me vem clara a data. Dia 31 é terça. Até dia 31 para a Juve conseguir repor, conseguir fazer funcionar, vai ser é muito complicado, porque agora é a Juventus numa corrida e é assim, é como eu cheguei a falar para um amigo meu. Um PlayStation 5 tá na faixa de 4.400, 4.600 como preço oficial. Não tem no mercado, então o cara vai ter que pagar 8 mil reais para conseguir um, se precisar. É a mesma coisa. O Vlahovic, ele tá avaliado em 40 milhões no Transfermarkt. Óbvio que não vão pedir 40 milhões, vão pedir muito mais que isso. Pelo menos 60, 70. E mesmo assim, cara, para um time que sofreu tanto para pagar 35 milhões, 30 milhões no Locatelli, com 1 milhão de acordo, vai ser muito difícil trazer um cara que seja a maior referência para resolver. O Vlahovic ele conseguiria, se ele fizesse uma temporada de nível que ele fez na Fiorentina, talvez ele poderia resolver. Mas das opções, é a menor que assim, possível vir. Eu não acredito que o Vlahovic venha agora. Chegou a ter acho que foi o Di Marzio, acho que foi o Di Marzio que soltou que a Juve pensa no Haaland para a temporada que vem. Só que a gente sabe como é o agente dele, o Raiola é um câncer pro futebol mundial, mesmo dentro da boa relação com a Juventus, e se ele pedir 50 milhões, igual estão dizendo que ele pediria 50 milhões de salário para o Haaland e 40 milhões de comissão para ele, é inviável para talvez qualquer clube do mundo, né? Então, eu não consigo ver uma perspectiva para a Juventus realmente, tipo, trazer um cara para substituir o Cristiano Ronaldo. A Juventus provavelmente vai trabalhar com o que tem e com um Kim, com um Scamacca, com um Raspadori, para tentar lhe ajudar. Mas um cara de referência, um homem-gol, vai ser muito complicado. Na verdade, a Juventus vai ter que melhorar o número de gols do Morata, melhorar o número de gols do Chiesa, melhorar o número de gols do Dybala, porque trazer um cara do nível do Cristiano Ronaldo é impossível, e nível parecido, a Juve está muito longe financeiramente e tem pouco tempo para conseguir achar. Tu pegou uma boa perspectiva, que é falando do Erling Haaland. Inclusive eu estava lendo ontem, era a matéria do Bild, que teria sido um pedido do Raiola ao Chelsea. E um detalhe, ele teria pedido um salário para o Raiola. Tipo, seria um pagamento semanal tal qual, que seria a 164 mil libras por semana. Então, é uma coisa insana, acho fora de realidade, por mais que a gente considere a boa relação do Raiola, inclusive, se a gente falou de Moise Kean, se a situação se resolve tão rápido, também se dá pela relação de Mino Raiola e Juventus. Para quem não sabe, o Pavel Nedved, que é o vice-presidente da Juventus, enquanto ele era jogador, ele era agenciado pelo Mino Raiola, então isso facilita muitas coisas, mas é totalmente fora de realidade, pensando hoje. Acho que, inclusive, qualquer time do mundo hoje preferiria ter o Haaland ao invés do Cristiano Ronaldo, pela simples questão da idade, mas não é realista. Não é realista. E aí, passado um pouco a questão dos nomes, eu queria trazer uma perspectiva que, quando eu comentei aqui sobre o Lukaku,
eu comentei nesse canal que... bem, acho que com esse vídeo, acho que todo mundo já sabe que eu sou torcedor da Juventus, já falo aqui de todos os clubes. Mas eu fiz um vídeo falando sobre a questão do Lukaku, a saída dele ser ruim para a Série A. E nessa temporada a gente teve... isso eu vou seguir pela premiação oficial da Série A. Saiu o melhor goleiro, saiu o melhor defensor, saiu o melhor atacante e saiu o melhor jogador. Enfim, a premiação tinha sido... meio confusa a ideia de Lukaku ser o melhor jogador e o Cristiano ser o melhor atacante. Mas enfim, é o prêmio que eles dão. E ainda saiu o Rodrigo da O Jorginho foi o jogador da Europa, mas o melhor meia foi o Kanté. Não foi ele, foi o Kanté. Então, assim, a Série A perdeu grandes figuras nessa temporada, várias. E se a gente fala de muita da melhora do campeonato italiano nos últimos anos, também passa indiretamente pelo Ronaldo, porque com ele melhoraram a questão das cotas televisivas. É claro que você tem uma melhora no projeto Scout, já tem uma melhora na formação dos clubes, estádios e tudo mais. Mas acaba sendo muito ruim também para o campeonato. Só para encerrar, comente um pouco sobre essa possibilidade. O que você pensa em relação ao campeonato italiano que a saída do Cristiano representa? Cara, o campeonato italiano, ele assumiu uma boa colocação, certo? Ele hoje está muito pareado com o espanhol em nível, passou o alemão, está na frente do francês. Hoje é pelo menos o segundo ou terceiro campeonato no ranking da UEFA. Então isso mostra uma reestruturação muito forte. A Juventus não é o único time do campeonato italiano que muita gente acreditava. A Inter é a atual campeã, infelizmente a atual campeã e com méritos, né? Tá pagando alguns probleminhas aí, né? O Marotta fez umas contratações aí que meio que tiveram que meter Hakimi, Lukaku, etc. O time do Milan se reestruturou e eu gosto de frisar aqui o quão importantes são os três grandes times da Itália, os três maiores times da Itália, como times competitivos. Por ótimo que seja o Napoli, por ótimo que seja a Lazio, por ótimo que seja a Roma, eles não têm um processo de mídia, de marketing que venda um campeonato tão bem quanto os dois times de Milão e o time de Turim. Com a força da Internazionale e do Milan, isso ajuda muito para o campeonato ficar forte. Então hoje temos na Champions League a Juventus, temos na Champions League a Internazionale, temos na Champions League o Milan, que caiu num grupo muito difícil. O Milan está muito complicado, aquele grupo ali é bem complicado de saber quem vai passar, quem não vai. Acredito que o Milan pode passar e ao mesmo tempo pode acabar nem indo para a Liga Europa. Tem que saber bem como vai ser o trabalho. Temos a Atalanta, que é uma sensação de futebol bem jogado. A Atalanta, ela precisa ser melhor visada. Não é apenas um time que caiu por lá, como, por exemplo, a Udinese chegou a ir para uma Champions há um tempo atrás e tal. Não, a Atalanta vem disputando Champions, ela vem passando de grupos, a Atalanta vem sendo um time forte, jogando bom futebol, um time regular ao longo das temporadas. Então o futebol italiano reforçou demais. Enquanto a Juventus precisou dessa reformulação, os times italianos aumentaram o seu nível. Agora também tem uma boa perspectiva para saber como é que vai ser o futebol da Roma, do Mourinho, que é um bom recomeço. Então acho que o campeonato italiano, essa temporada vai ser espetacular. A média de gols do italiano já começou na primeira rodada avassaladora. E a temporada passada, se não me falha engano, foi a liga com mais gols e a retrasada também. Eu não tenho certeza se a retrasada também. Mas também essa história de futebol defensivo do campeonato italiano caiu por terra. Tem muitos gols, tem um campeonato bem disputado, ninguém desgarra. Então acredito que seja essa reestruturação do futebol italiano vai ser muito importante até para a própria Juventus. Não, só para pontuar, eu acho que a Bundesliga, eu tenho certeza que na temporada anterior foi a que teve mais gols.
mas nessa última eu não tenho certeza exatamente. Mas sim, a média de gols é muito alta, é um futebol muito ofensivo. Enfim, eu concordo com você, eu tenho boas perspectivas para essa temporada. Não acho que vai ser melhor que a anterior, porque, como eu falei, as estrelas foram embora, as estrelas do campeonato. E aí eu acho que vai dar um passo para trás, a ver se os clubes saberão quando lidar e tentar dar um passo à frente. Mas acredito que era necessário até por uma questão financeira, por saúde dos clubes. O Milan não podia pagar o que o Donnarumma queria, o que o Raiola queria. E o mesmo vale a questão do Lukaku, foi muito caro, e, enfim. Agora, só para encerrar, eu queria agradecer a sua participação, Traven. Foi muito bom contar aqui com você no canal. Acho que você é sempre bem-vindo, você sabe disso. Eu já falo com você internamente, assim, fora daqui do canal. E, bem, passa a palavra para você se despedir dos nossos seguidores. Cara, foi um prazer participar. Eu sou um pouco prolixo para falar e tal. Provavelmente os vídeos com participantes dá 20 minutos, a gente deve ter passado de 1 hora. É muito bom falar do time que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Toda vez que for preciso aí, é só convidar, que se eu tiver tempo, sou um orgulho poder ajudar na Couch Brasil. Ok. Pessoal, é isso. Esse acho que foi o vídeo mais longo da história do canal. Oficialmente 1 hora e 1 minuto, agora enquanto eu estou falando. Se for 1 hora e 7 minutos, você vai ficar preocupado, né, cara? Porque, meu Deus, para com 7, pelo amor de Deus. E, enfim, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe com os amigos. Se você chegou até aqui, comenta, porque eu quero saber quem assistiu todo, porque esse aqui ficou extenso. E até a próxima. Valeu!